muito embalo, muita calma. Agora aqui o ponto-chave. Ficou 10 dias sem mamar, ela começou a pedir de novo. Isso foi um processo, gente. Desmame gradual, desmame gentil. Olá, meu povo bonito! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Um vídeo, assim, muito emocionante pra mim, porque vocês acompanharam toda a nossa trajetória de amamentação com a Mavi. Maravilhosa, Mavizoca, delícia cremosa da minha vida. A Mavi agora tá com 1 ano e 4 meses e aconteceu muitas coisas ao longo desse período e eu quero muito compartilhar um pouco com vocês sobre o nosso desmame gradual e gentil que rolou, gente, rolou. Foi muito melhor do que eu imaginava. Eu acho que aqui eu posso contar a minha experiência e também compartilhar algumas dicas. É claro que nem tudo serve pra todo mundo, a gente sabe que cada bebê é um e eu, como mãe de duas, sei muito disso. Então eu sei que muitas dessas coisas não teriam dado certo com uma Ellie, mas de repente com seu filho funcione. Eu sou a Nayumi Goldoni, esse aqui é o nosso canal, o nosso espaço para trocar informações e figurinhas sobre maternidade, família, a vida com crianças e muito mais. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sininho, as notificações e tudo mais, para você ficar sabendo quando tem vídeo novo. Bora lá? Bem, nós tivemos uma trajetória bem difícil no começo. Para quem não lembra, eu vou até deixar o card aqui para que conte um pouquinho da nossa história. E se vocês olharem também os diários das primeiras semanas, tem muito choro, foi muito difícil, eu quase desisti em vários momentos e tive pessoas incríveis que me auxiliaram no processo. Tenho que agradecer principalmente a Fono Baby, que é a Thaís, que é uma fono que veio aqui em casa, ajudou muito, e a Marcela Moreira, que foi a minha consultora de amamentação e também é quem me ajudou no desmame. Eu vi que estava rolando um processo muito natural pro desmame com a Mavi e eu liguei pra ela e falei: "Má, vamos conversar? Eu tô vendo que isso já está acontecendo e eu quero fazer da melhor forma possível pra mim. Eu tô satisfeita com o ponto em que nós chegamos, acho que chegamos bem, tranquilamente, e a Mavi come muito bem, gente. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar claro pra vocês. Por que que vamos parar antes de 2 anos, se é o que a OMS indica? Sim, se você puder, amamente até os 2 anos, se tiver tudo bem pra mamãe, pro bebê. Eu comecei a sentir que ela tava preparada, que tava rolando um desinteresse natural, e eu acho que dessa forma, nessa idade, nesse momento em que a gente tava, a gente conseguiria fazer de uma forma mais suave do que talvez mais pra frente. E isso é uma coisa muito pessoal da minha experiência com as minhas 2 filhas. Eu vejo que conforme elas crescem, elas ficam um pouco mais apegadas. Conforme a consciência vai aumentando, o apego em algumas coisas dificulta algum processo que tenha que ter um término. Isso é muito pessoal e eu não estou indicando, por favor, gente, eu não estou indicando que você faça isso antes dos 2 anos. Mas se chegou um momento em que a mãe ou o bebê já não tá legal para um dos lados, sim, eu sou a favor de que possa acontecer esse desmame, sim. Tem que estar legal pra mãe, tem que estar legal pro bebê. Então, esse é um ponto importante. E Mavi tava comendo super bem, graças a Deus ela se alimenta muito, ela come bem. Conversei com o nosso pediatra se eu deveria entrar com fórmula ou não, caso ela desmamasse. E ele falou: "Nai, não precisa, ela come muito bem todas as refeições, ela já pega todos os nutrientes. A introdução alimentar é aquela fase em que o bebê tá aprendendo a conhecer alimentos novos, sabores novos, e ela já tinha passado por essa fase, ela já comia. Então, o leite materno, ele vem para suprir aquele momento em que o bebê ainda não consegue comer, que ainda não come tão bem. Aí chega um ponto em que é opcional. Claro que sempre vai ter nutrientes, leite materno nunca é fraco, então nutrientes sempre tem, mas se tá se alimentando bem, ok, eu não precisaria inserir o leite de vaca, não precisaria inserir uma fórmula de leite de vaca ou o que fosse. Então, fiquei tranquila em relação a isso. Para que fique claro, eu nunca dei no processo de desmame mamadeira pra Mavi, fórmula no copo, na mamadeira, onde for, nunca precisei. Como que tudo aconteceu, gente? Eu senti que ela começando a ir pra escola, ela começou com 2 horas por dia, passou pra 2 horas e meia, 3. A gente começou super cedo, como vocês acompanham aqui, com 7 meses ela já ia pra escola, mas era por 2 horas por dia. E foi aumentando aos pouquinhos. Como eu falei, não levava mamadeira nem nada, mas ela comia, se alimentava, chegava em casa, mamava, antes de sair mamava bastante. Quando tava em casa era livre demanda, então mamava bastante. Final de semana
às vezes passava o dia grudada e pra mim tava tranquilo. E aí eu comecei a perceber, eu falei, caramba, hoje a Mavi não mamou. Ela acordou, viu que o café da manhã tava pronto, comeu, se distraiu com a Maeli e foi pra escola. Eu falei, nossa, ela não mamou de manhã. Aí passou, agora ela já fica em período praticamente integral, é um pouquinho menos, porque ela vai bem tarde de manhã. Não mamou ao acordar, não mamou a manhã inteira, não mamou até o fim da tarde, chega da escola e mama. Foi esse o ponto em que eu falei com a Marcela. Marcela, ela mama quando chega da escola, antes de dormir, e geralmente é isso, umas 2 mamadas por dia. Ela falou, poxa, maravilhoso, significa que ela já está nesse processo. E rolava mamada noturna. Agora aqui o ponto-chave pra mim de tudo. Olha que bacana. Eu descobri, e eu acho que muitas mães vão se identificar, porque conversando com muitas, eu vi que a gente faz isso. E eu tive que me controlar muitas vezes pra não cair nesse mesmo erro. Eu era a pessoa que dava o peito pra Mavi sem ela pedir infinitas vezes. Quando eu conversei com a Marcela, ela falou, Nai, repara direitinho se é você que oferece ou é ela que pede na hora de mamar. E eu comecei a ver que quando ela chorava, quando ela machucava, quando ela tava muito irritada, quando ela tava com sono, eu pegava, tá, vamos mamar, é hora de mamar. Eu botava ela no peito, porque eu sabia que isso resolvia, né? Afinal, o peito não é só alimento, é conforto, é aconchego, é carinho. E tudo bem, não tô falando que você tem que tirar isso. Mas como nós estávamos nesse processo, eu vi que se eu parasse de fazer isso, ela mamaria menos. A gente conseguiria encurtar ainda mais, reduzir ainda mais as mamadas. Então foi o que eu fiz. Eu comecei a falar, se ela não pedir, eu não vou dar. Se ela não pedir, eu não vou dar. Passamos pra uma mamada por dia. Surreal. Durante o dia, né? À noite ela continuava. Aí fui passar pro processo do desmame noturno. Esse foi um pouco mais difícil. Eu botei na minha cabeça, vou conseguir. Temos aí uns 15 dias antes de eu ir passar o final do ano com a minha família. E ali eu resolvi ter essa questão. É muito bom você ter o suporte de alguém. Se você tiver o suporte do seu parceiro, de uma mãe, de alguém, é legal porque quem acolhe o bebê não tem o cheiro da mãe, às vezes o bebê fica mais tranquilo. Mas eu estava sozinha ali porque quem atende sempre as meninas sou eu à noite. Eu reparei que uma das coisas que acontecia é que quando eu ia pegar ela pra dar mamar à noite, ela acordava chorando, eu ia dar o peito. Como a gente tem muitas garrafinhas de água espalhadas pela casa, às vezes ela via e ficava apontando. Eu falei, é água, ela tá com sede. Aí eu dava a garrafinha e às vezes ela nem vinha pro peito. Às vezes não, ela ainda queria. Então acho que isso é muito importante no desmame gradual, desmame gentil. Se o bebê pediu, você dá, não é negar. Isso é importante, não é uma negação, mas você não vai oferecer. E uma coisa que você pode fazer é distrair, adiar o momento da mamada. Isso foram dicas da Marcela que eu achei surreal, de maravilhosas. Às vezes ela vinha pra mamar e falava, ai, olha, aguinha, vamos. E aí ela esquecia do peito, tomava água, voltava a brincar. Quando via, começava a puxar minha roupa, olha aqui o brinquedinho, distraiu, ia fazer outra coisa. Agora, quando eu via que ela realmente queria mamar, que nada distraía ela, tentei ali 1, 2 coisas, 3, não, então vamos mamar. Aí, outra dica da Marcela, ter o cantinho da amamentação, que no caso meu era exatamente esse onde eu tô sentada agora. Eu começava a falar pra ela, quer mamar? É mamar mesmo? Então vamos lá, a gente vai mamar no sofá. Eu pegava a mãozinha dela, vinha caminhando, ela vinha chorando às vezes, e aí sentava aqui, e aqui era o cantinho. Por quê? Porque geralmente a gente não senta nesse sofá, nesse cantinho, a gente senta no resto do sofá. Então se eu sentasse aqui, ela automaticamente lembrava do mamar. Agora se ela tava, por exemplo, no quarto, brincando, não adianta me escalar. Eu ia falar, não, filha, vamos guardar os brinquedos primeiro, ou seja, adiar o momento um pouquinho. Primeiro a gente guarda, depois a gente vai mamar. Vamos lá no cantinho do mamar. Então guardava os brinquedos, eu ajudava, dava um tempinho, você vai adiando aquele momento, caminha até aqui, senta pra então. Ela às vezes estava chorando já no desespero, mas ela começou a entender e o choro começou a diminuir. Ela sabia que, vamos mamar. Às vezes ela vinha me trazendo pela mão pra sentar aqui. Inclusive na madrugada, algumas vezes eu peguei, tentei distrair ela no quarto, não rolava. Eu vinha pra cá, sentava aqui e amamentava aqui, porque ela sabia que era o cantinho do mamar. E aos pouquinhos, eu conseguia eliminar essa mamada da madrugada. Eu pegava, primeira coisa, oferecia água. Muitas vezes ela desistia ali já de mamar, já deitava no colo, acalmava. Às vezes eu segurava ela dava uma chorada ainda, né? Acordava assustada, coisa que acontece até hoje. Eu abraçava forte, abraçava pra dar uma segurança, ela se sentir bem acolhida, presinha. Ela dava uma resmungadinha e acalmava. Parava de chorar, não pediu peito. Isso foi um processo, gente. O desmame noturno leva geralmente em torno de uns 7 a 14 dias, então umas 2 semanas. Pra gente foi em torno de uns 10 dias que eu acho que ela entendeu que eu daria uma água, que eu daria um colo e não o peito. Muito embalo,
muita calma, colinho, 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 vai achando a sua estratégia. Pra gente funcionou. Eliminamos a mamada noturna. Quando eu falo eliminar, gente, eu quero que vocês saibam que eu não sou radical em nada. Muitas pessoas no Instagram, inclusive, me questionaram. Essa história de desmame tá muito longa. Eu não tinha um prazo final pra isso. Eu estava no processo até o momento em que ela estivesse pronta e eu também. Desmamamos noturno. Teve um dia que ela estava muito incomodada, chorando, gripada, enfim, com um incômodo muito grande, eu daria o peito. E isso aconteceu. Mesmo que estivesse há 10 dias sem mamar. E tudo certo. E a gente conseguia retomar de novo o processo. Desmame noturno feito. De dia tava muito tranquilo. Finais de semana ela ainda queria mamar mais. Ou quando eu estava no Rio Grande do Sul. Ou quando acontecia alguma coisa, algum machucado, alguma coisa assim. Eu sentia necessidade de acolher ela dessa forma. Mas ela começou cada vez menos a procurar. Tem um vídeo muito fofo lá no Rio Grande do Sul. A gente usa muito a palavra acabou pra comida. Então ela entende o acabou há bastante tempo, há muitos meses. Era assim, comeu, a gente faz, acabou, comeu tudo, acabou. Então sempre que ela terminava de comer, acabou. E aí ela veio buscar o meu peito e a mamãe, e eu falei, acabou, filha, acabou mamar. Aí ela se revirou um pouquinho, deitou do meu lado e ficou. Eu entendi que ela tinha a compreensão do que eu tava falando em relação a acabou mamar. O que você quer, neném? Acabou, neném. Acabou. Acabou. Vamos, naná? Deita aqui, ó. Vamos, naná. A partir daí eu comecei em todas as vezes que ela vinha pro peito, vinha tentar. Às vezes tem aquela coisa, o bebê vem no colo e já se joga, né? Ela vinha pro peito, ia se jogar e falava, ih, filha, acabou mamar, acabou. Bom, aí ela ficava. Eu achava muito fofo, distraía com outra coisa. Falava, mas tem água, vamos tomar uma aguinha? Aí ela tomava aguinha. E começou a ser natural isso. Houve um dia em que ela caiu da escada no Rio Grande do Sul. Quem me acompanha há bastante tempo sabe. Esse dia foi muito tenso e ela só se acalmou quando mamou. Teve um dia em que ela tava muito, muito gripada, não conseguia respirar pelo nariz, tava agitada, tava muito tristinha por causa disso. Eu senti uma diferença. Ela só conseguiu dormir quando mamou. Às vezes eu ficava 10 dias, essa é a média, 10 dias sem mamar. Acontecia alguma coisa, dava um dia especial, mamar. 10 dias sem mamar, muito agitada, mamar. 10 dias sem mamar e hoje ela pediu, puxou, tá aqui mamando. E não vou falar que nesse meio tempo eu não senti necessidade de amamentar. Senti. Porque às vezes eu tô sozinha, tá uma loucura, ela tá chorando, resmungando, aquela coisa do sono, Maeli gritando em volta. Cara, é tão mais fácil fazer dormir mamando. É, muito mais. Eu ficava, não vou aguentar. Teve uns 2 dias que eu não aguentei, amamentei, porque vamos, né, pronto, resolveu, pronto, quietinho. Mas, em geral, eu conseguia segurar essa minha vontade, porque eu via que pra ela não era mais uma necessidade. Registrando aqui o que talvez seja o último mamar. Ficou 10 dias sem mamar. Nós estamos aqui em casa, no apartamento, né, ficamos presos com uma suspeita de Covid, nas férias. COVID. Não temos, fizemos teste, graças a Deus não temos Covid. Acaba dando mais estresse, mais cansaço, precisamos trabalhar, as meninas não têm espaço para gastar energia como antes. Ela começou a pedir de novo. Então acho que a principal dica para vocês é essa: ouçam a vocês mesmos. Vocês estão oferecendo ou vocês estão atendendo a demanda do bebê? Geralmente a gente acaba oferecendo mais. E tudo bem. Se é o seu momento, se é o que você quer, não tem problema, tudo bem. Agora, se você tá nesse processo de desmame, ouça mais o que o seu bebê pede e o que você oferece. Distraia, né, com algumas outras coisas. Pode ter uma caixinha especial, assim, com massinha, com giz de cera, com, enfim, várias coisinhas. O bebê veio pra mamar, pega a caixinha mágica da distração, brinca ali um pouquinho. Não funcionou? Amamenta. Não é negar o mamar, negar o TT. Você vai tentar distrair, se realmente distraiu tudo certo, vai tentar oferecer uma aguinha, alguma outra coisa, se for a questão de sede. Você vai ver o que o bebê realmente precisa. E qualquer coisa, adiar. Tô fazendo um resumo, gente. Qualquer coisa você vai adiar. Quando a gente chegar ali no sofá, no nosso lugarzinho, no cantinho do mamar, vamos guardar os brinquedos e depois a gente vai mamar. Vamos comer primeiro, depois a gente vai mamar. Isso tudo depende da idade da criança, né, do bebê, conforme
tá? O desenvolvimento dele cognitivo, mas sempre ir falando, mesmo que seja pequenininho. Quando eu comecei com a Mavi, ela não entendia tanta coisa, mas só de repetindo e trazendo a ação junto, o cantinho do mamar ela não entendia no começo. Repetir, ela já entendia. Quando eu viesse pra cá, eu iria mamar. Pronto. Então, pra gente funcionou muito bem. Foi um desmame longo, bem longo, por isso eu digo o gradual. Eu não tinha, repito aqui, eu não tinha um prazo pra terminar. Eu diria que levou 3 meses. Eu acho que foi em torno de 3 meses pra gente desmamar real. Senti que foi a última, não precisa mais. Ela me vê sem roupa e não fica querendo mamar. No começo ela ainda achava curioso. Teve uma situação recente, acho que foi semana passada, que ela tava tomando banho comigo, veio, e a sensação que eu tive é que ela não sabia mais como era. Ela chegou, soltou, olhou pra mim e riu. Era um receio que eu tinha com a Maeli. Quando ela desmamou, eu tive que ficar em torno de 1 mês sem aparecer, sem blusa na frente dela, porque senão ela chorava e pedia. Então foi diferente. Cada bebê tem o seu jeitinho, cada família vai encontrar a sua forma, mas foi muito leve, muito gentil, sem sofrimento pra nenhum dos lados. Chegamos nesse ponto e eu quero saber a sua história de desmame. Então, se puder, deixa aqui embaixo como foi. Se você tem dicas, se você tem mais perguntas, quer saber mais algum detalhe que eu trago pra vocês. Marcela, mais uma vez, obrigada por todo o seu suporte, tanto na amamentação quanto no desmame. Vou deixar o contato dela, inclusive, aqui embaixo na descrição, para que mais mamães possam ter esse suporte, inclusive online. Ela dá pro Brasil, pro mundo, para quem precisar. É isso, galera. Deixem o joinha de vocês. Espero vocês no próximo vídeo. E até mais.